Estamos começando mais um Gandcast. Hoje nós temos a presença aqui do nosso secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno, Fábio Ney Damasceno, né? Nasceu em São Paulo, bacharel em Engenharia Civil, especialização em Transportes pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, cursou mestrado em Transportes e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na área de transporte desde 1996, foi diretor de transportes do DR, do Espírito Santo, e secretário municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana de Vitória. Na primeira gestão de Casagrande também comandou a Secretaria de Transportes e Obras Públicas entre 2011 e 2014. Em 2015 assumiu o cargo de secretário adjunto de Mobilidade do Governo de Brasília e em 2016 assumiu o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal. Atualmente é responsável pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo desde 2019. Fábio, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, deputado Gandini. É sempre um prazer estar conversando sobre um tema que é minha área, minha carreira, a minha vida, que é a mobilidade. E você sabe que essa é uma das questões que eu queria destacar aqui, porque, infelizmente, no Espírito Santo a gente tem pouca gente nos espaços adequados, vamos dizer assim. Secretaria de Transporte de Vitória. Nunca vi passar tanta gente que não entende nada de transporte. Passa 1, 2, 3, 4. E eu lembro quando você foi secretário, quanto fez diferença. Por quê? Porque é uma pessoa capacitada, que tem formação para isso. Faz uma diferença enorme. E isso é meio que uma regra aqui no Espírito Santo. E aí a gente fica, os municípios não conversam, porque cada um entende do seu município e mal do seu município, não tem ações coletivas, e o Estado fica, às vezes, com dificuldade. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho da questão da linha verde, que depende de uma integração dos municípios, né? Mas eu queria destacar algumas questões relevantes que foram feitas sobre sua coordenação no Estado do Espírito Santo. Uma coisa que... Dois pontos que se destacam muito. O aquaviário, que era uma demanda gigantesca da sociedade e foi entregue no seu período, né? A ciclovia, o alargamento da ponte também, que é outra conquista, assim... Aquela ali, inclusive, muita gente nem acreditava que podia sair, né? Porque... não, vamos botar uma ciclovia, né? Enfim, não era algo... Tem como alargar a ponte? Não vai, não tem como alargar a ponte. Então, tem estrutura para isso, enfim. Fim do pedágio agora, né? Da Rodossol. E aí tem outras obras importantíssimas da questão da infraestrutura urbana, principalmente na Grande Vitória, né? Como o viaduto da Professora, em Carapina, o complexo viário da Ilha do Príncipe, rodovia das Paneleiras. Eu sei que tem muito mais coisa, mas eu queria destacar essas porque são obras que precisam de ter coragem para... Principalmente essas duas primeiras aqui, o aquaviário, que era algo que se falava muito no Espírito Santo, mas que por décadas é óbvio, e ninguém conseguia botar de pé, né? Verdade. E foi na sua gestão que colocou de pé. E da ciclovia, o alargamento da ponte também, que é outra conquista importante. Eu fiz muito esse fluxo Vila Velha-Vitória, sei o quanto isso modificou, e nasceu com a linha verde ali, né? É verdade. Queria que você desse agora só duas perguntas aqui. Aquaviário, nós vamos ter outras paradas ou não do aquaviário? Na verdade, é importante, Fabrício, a gente comentar. Esse é um planejamento que nasceu em 2011, no primeiro mandato do governador Casagrande. Ele que falava o projeto do BRT, do faixa exclusiva de ônibus, na Grande Vitória. Fizemos vários projetos naquela época e a engenharia se começa projetando, né? Infelizmente, no Brasil é um pouco diferente, né? Você fica muito tempo fazendo obra e pouco tempo projetando. Aqui a gente provoca que um bom projeto, resulta em obras entregues no prazo e dentro de um primeiro mandato, do segundo mandato, entre 19 e 23 do governador Casagrande. Então teve essa 19 e 22, né, que é o primeiro mandato, segundo mandato dele. Então comprova que foi lá atrás. Então a gente tomou uma decisão de fazer obras mais objetivas. Aí nasceu o Portal do Príncipe, que são sonhos antigos, o próprio trevo de Carapina, a terceira ponte, o alargamento dela não tinha ciclovia, depois apareceu a ciclovia e o próprio aquaviário, e o aquaviário a gente chegou, inclusive, a fazer a licitação dele em 2013, 2014.
Sim. E foi paralisada a licitação do Aquaviário, é algo que vinha. Mas também neste formato de execução dentro do mandato, a gente tem que entender o prazo dos mandatos, o prazo político, Sim. o prazo da engenharia é importante. Isso é uma evolução da própria equipe do governador Casagrande, né? Uma equipe muito nova, entre 11, 13 e 14, e agora é uma equipe muito mais experiente. Sim. Então a gente tem essa visão de foco e de execução. Isso é fundamental para qualquer gestor. Você já passou por secretaria, você sabe como é que funciona. Então foi essa a ideia. E o Aquaviário surgiu num modelo que a gente fez várias análises, como a gente também falou, ser engenheiro ajuda, ter uma equipe experiência ajuda, e também conhecer a área, estudar mobilidade ajuda muito. E o que a gente podia executar de uma forma rápida, objetiva e que pudesse trazer, que a população sentisse a certeza naquele governo, naquela pessoa, de que ela tem prioridade e ela tem capacidade de executar aquelas obras. Como o caso, vamos dar o exemplo da primeira pergunta, seria o Aquaviário. Então, o Aquaviário implantamos no começo 3 estações, relativamente simples do ponto de vista de engenharia. Sim. Não tem Prainha, Praça do Papa, Porto de Santana. Se nós quiséssemos fazer o ideal 10, não ia sair do papel, cada uma tem sua particularidade. Claro. Então a gente pegou as 3 principais, 2 já existiram no passado, que é Prainha e Porto de Santana, e Praça do Papa não existiu, porque na verdade não existia a Enseada do Suá na época do... Era centro, né? Era centro, Só era o centro, tinha o centro. O centro tem algumas particularidades que nos impediram num primeiro momento de fazer, por exemplo, o próprio PAU em Vila Velha, que não pode mais ter, e a gente tem algumas limitações no centro de Vitória, mas isso não vai impedir nada. Então, fizemos essa primeira, comprovou, dá para voltar, é eficiente, a população vai aderir ao Aquaviário, claro, também trazendo a modernidade do novo Transcol, a partir de 19, com bilhete único metropolitano, a gente assumindo... Permitiu a integração. Permitiu a integração, lembra? Vitória pagava 2 passagens, que morava em Vitória. Valores diferentes, aquela confusão, em dinheiro, um no cartão, o outro, ou eram 2 cartões diferentes, as pessoas não tinham... Então hoje não, tarifa única, você anda, então o Aquaviário permite isso, desde a modernização também do Transcol em 2019. O Aquaviário, a mesma característica do Transcol, ar-condicionado, 90 a 100 lugares, enfim, toda a concepção certinha. Fizemos as primeiras três estações e as primeiras 2 linhas. E agora estamos com a terceira nos finais de semana, que é Porto Santana, Prainha. Agora nós estamos já com um planejamento, então o Aquaviário ele já tem um planejamento, está no plano de governo, da gente ter aí, pelo menos nós temos um planejamento de mais... Estamos analisando mais 4 a 5 estações. Tá. Então a gente tem este planejamento que já vinha, só que para nós não pararmos, o ótimo é inimigo do bom na mobilidade. Sim. Então a gente toma a decisão, faz as 3 e vamos agora continuar o planejamento. Então, por exemplo, a gente estava no centro, que é no comecinho do pier não é mais Codés, é a Viportes. Sim. Ali eu tenho um problema porque houve um pedido da própria Viportes, da própria capitania, de fazer uma análise de maré e de ondulação, porque ali é uma área de manobra de navio. Entendi. Então é um trabalho que exige um tempo maior. Tem um tempo. Então, se você ficar focado naquilo, a gente não faria o resto. Em contrapartida, nós já preparamos rodoviária, é real, o terreno é do Estado, nós operamos a rodoviária, é uma área de integração, e você de Porto Santo... Perfeito, né? Inclusive, a pessoa que quer ir para a rodoviária pode... Tá lá, então você passa um ônibus que passa nas 5 pontes, os ônibus que passam na segunda ponte, você pode trazer o Transcol para dentro da própria rodoviária, a própria rodoviária integra com todo o estado do Espírito Santo e a região metropolitana, então é um equipamento importante que é a rodoviária. Integrado também ao Portal do Príncipe. Sim, também faz parte desse contexto. Então, a partir daí a gente consegue ter, nós já temos inclusive liberações ambientais, já temos as liberações para executar. Então, essa é que está mais próxima de virar a realidade. Essa que está mais próxima porque a gente já tem tudo aprovado. E depende só do Estado. Só depende da gente agora. É a parte administrativa que tem que ser feita. Então, nós estamos atualizando projeto, orçamento para poder ter isso. A segunda surgiu de uma necessidade em função até da própria pessoa com deficiência, do cadeirante. Nós temos um problema com o cadeirante na Praça do Papa. O mar bate muito. E é diferente do ônibus, eu estou falando do mar, estou falando do barco, estou falando do flutuante. Cada um vai numa direção oposta e você corre riscos. Então, por causa disso, nós tomamos a decisão, já estamos preparando o projeto no antigo Dom Bosco. Então, nós vamos voltar, não era esta programação, ela era no centro, mas lá está pronto. É verdade. Área brigada, então está pronto. Ali é tranquilo. Então é uma ideia da gente e estar mais perto da Enseada do Suá da Praça do Papa.
Ok. Então ela pode ser um bom lugar. E a ideia seria a gente prolongar essa linha que faz Prainha, Praça do Papa, ela faria Prainha, Praça do Papa, Dom Bosco, que fica uma linha curta, e encurta a linha que é a linha mais longa, que é Porto Santana. Então ficaria Porto Santana, rodoviária. E a região de São Pedro? Então, aí essa é a primeira, é a nossa concepção. Okay. Para São Pedro, a gente está fazendo análise por quê? Porque São Pedro, então primeiro seria essa. Sim. Depois tem centro, tem uma avaliação em Vila Velha, no antigo Museu da Vale, tem uma avaliação na nova orla de Porto de Santana. Por quê? Porque a gente tem um quadrilátero que é entre Porto de Santana, Prainha e Praça do Papa, em Vitória, que abarca a região do início da rodoviária, aquela região de Santo Antônio, e que vem até a Enseada do Suá. Sim. Para a gente fazer São Pedro, ela carece de algumas outras informações. Por quê? Quantidade de barcos, porque para lá eu desvio em 40 minutos o percurso. Ok. Então, para essa quantidade de barco, para este formato... Fosse outra linha, tem que ser uma outra linha, um outro formato, uma outra questão que a gente tem que... Uma integração ali no centro. Que teria a rodoviária. Você faz Porto Santana, São Pedro, rodoviária. Então, eu preciso ter rodoviária pronto, para depois se pensar e mais barcos para poder fazer uma outra linha, porque São Pedro é longe. Sim. Então, ela é o oposto daquilo que a gente está atacando. Então, por isso. E tem algumas outras avaliações que nós estamos fazendo na região de São Pedro, como o Transcol, outras questões que a gente precisa avaliar. Mas hoje não está nada descartado. Mas neste momento nós estamos trabalhando neste quadrilátero. Hoje o aquaviário deu certo. Podemos falar isso? Para nós. Operacionalmente também. Operacionalmente você vê que o aquaviário... Está andando cheio. Está andando cheio, 5 mil pessoas por dia. Você tem um transporte bastante eficiente. Ele tem muita questão do turismo, mas também... a gente tem que entender, Fabrício, que o aquaviário, as pessoas muitas vezes confundem isso, que a gente está criando sistemas alternativos de transporte. Não é sistema alternativo de transporte, você falou mesmo, é integrado. Então ele é um complemento ao transporte, é um complemento ao automóvel, é um complemento do a pé, é um complemento da bicicleta. Então hoje tem relatos de pessoas que trabalham na Enseada só e moram na Praia da Costa, que vão de bicicleta, ou que vão a pé, ou que deixam o carro na praia. Então isso para nós, essa integração, ela é fundamental e que pega um Transcol também. Isso para nós, por isso que a escolha desses pontos onde eu tenho, principalmente na Praça do Papa, onde tem maior integração com as linhas do Transcol. E Dom Bosco é melhor ainda, porque a Praça do Papa você ainda anda 200, 300 metros por dia. O Dom Bosco é na porta. Tá na porta. Lá, quem não lembra, tinha o antigo terminal Dom Bosco. Sim. Só quem tá... E lá você tem uma vantagem, que ela é bidirecional, né, a avenida. Sim. Então você consegue ter ponto de ônibus muito... Você não precisa ter a Avenida Vitória. Então dá para você fazer uma integração bem bacana no aquaviário. Uma pergunta em relação àquela final... ficou ótimo o alargamento da ponte, né? Mas chega lá no final de Vila Velha, antes de chegar no terminal, a gente tem aquele estreitamento ali. Ali tem algo que está sendo pensado ou vai depender só da prefeitura? Tem. Na verdade, nós estamos desenvolvendo um dos projetos, é a continuação da alça da terceira ponte. Então, existe o projeto de continuidade da alça da terceira ponte, nós estamos desenvolvendo. O que seria a continuidade? A alça da terceira ponte, na verdade, ela parou na Rua Bahia. Quando você chega na alça, é obrigado a virar à esquerda. Isso. E o projeto original na alça, ele vai até a Jardim Andrade. Ok. Então, nós estamos conversando com a Prefeitura de Vila Velha. A Prefeitura é bastante parceira. Ali chega na Jardim Andrade, então. Ali você consegue, pelo canal, chegar na Jardim Andrade. Já foi coberto o canal? Não, ele está até a Bahia. Até a Bahia e uma partezinha, mas não dá para... Não é uma... então a pessoa iria pela alça, não iria mais ali por baixo. Não precisa ir por baixo. Então você descomprime o trânsito da Carioca. Mas mesmo assim, nós estamos avaliando ter 3 faixas na Carioca. Mas se ele sai de lá... Porque quando você desce na terceira ponte, na verdade você desce com 3 faixas hoje. Isso. Você tem 2 faixas à direita na Nacigino, 2 faixas na Alça e mais 2 faixas na Carioca. Pequeno. Lá dá. Nós já tem espaço no meio ainda que também. Dá, mas lá é por causa do canal tem algumas restrições. Sim. Mas já constatamos que dá para fazer as 3 faixas na Carioca. Mas fazendo a continuação da Alça da terceira ponte e a ligação da Jardim Andrade até a Luciano das Neves, que a Prefeitura está junto com a gente fazendo, e um binário entre a Bahia e Santa Catarina Nova, a gente descomprime a Carioca e você já te descomprime muito o trânsito de lá. Então, você vai distribuir melhor o trânsito, que era o objetivo inicial da alça da terceira ponte. Sim. Por algumas questões de engenharia da época e por recursos, a gente foi... agora não tem mais discussão quem faz, né? Se é agora é o Estado e a gente assumiu. Então, nós estamos preparando, esse é um dos projetos aí vamos botar assim, da continuidade das melhorias da terceira ponte. Em relação a essas obras também, essas conquistas, né? A gente teve uma conquista importante, que foi o fim do pedágio. A gente fez uma discussão aqui na Assembleia, a gente
acreditava, inclusive, que aquele trecho de Guarapari era onde deveria, de fato, né? Nem defendi inicialmente o fim aqui na ponte, porque a gente sabe que é uma operação mais complexa e que depende de manutenção, então a gente não estava fazendo nesse sentido. Mas houve, naquele momento final, o governador falou, não, nós vamos derrubar as cabines. E aí? E essa situação, como é que é? Porque eu vi que a imprensa fica pedindo data toda hora e a gente sabe que o processo público não é simples, mas aí como não derrubaram e fizeram a manutenção lá, aí o pessoal começou a me cobrar de novo. Vai voltar, Gandini, vai voltar, estão te enganando. Eu falei, não estão me enganando não. Então era bom ouvir o secretário. O governador Casagrande definiu não tem volta do pedágio. Não tem volta. A gente volta. sabe, até 31 de dezembro de 2026 não tem volta de pedágio nenhum. O que vai acontecer Ele pode falar no governo dele. Depende dos deputados, depende do próximo governador, mas do governador está definido. Se depender de mim também não. Isso aí. Foi uma de nós também, até como sociedade. Sim. Isso aqui não é como sociedade. Primeira coisa que a gente precisava comprovar, tirar um pouco dessa questão de que o poder público não sabe administrar. A primeira coisa. Primeiro está comprovado que o poder público sabe administrar, sabe fazer obra. A ponte, o carapino, o aquaviário, o próprio Transcol, a gente sabe. Hoje, inclusive, o Transcol é referência muitas vezes nacional. Pode rodar no Brasil todo, você sabe o que é. Óbvio. Todo mundo querendo, né, inclusive. Temos muito o que fazer, mas já avançamos muito mais do que o Brasil todo. E eu viajo bastante e sei disso. Então, agora na própria ponte, comprovadamente nós sabemos fazer administrações, inclusive de ponte. É o que eu falava para a equipe, você sabe disso, eu fui secretário municipal, já administrei o trânsito, tanto em Vila Velha quanto em Vitória, já participei de equipes de engenharia em todos os municípios. Não é possível que a gente administrava uma cidade como Vitória, com 70 agentes de trânsito, com serviços de guincho, com tudo, e uma ponte de 4 quilômetros, a gente não consegue dar conta. Então, essa é uma rodovia de 70 quilômetros. Então, foi o primeiro. Sim. Então, montamos uma equipe bastante competente para isso. Temos contratações, temos os guinchos, temos as ambulâncias e mantivemos o padrão de atendimento. Então, foi comprovadamente. E dentro dessa análise, a gente avaliou com o governador que as pessoas realmente, quem estava usando o Guarapari pagava R$25,20 todos os dias para ir e voltar. Dá mais de R$7 mil por ano. Quem fizer a conta, 22 dias por mês. E aí você viu, eu até divulguei o caso de um pedreiro, que ele falou, Gandini, eu deixava quase metade do que eu ganhava do dia. 7 mil por ano. Enquanto quem passava na terceira ponte gastava R$700 por ano. Que era 2,80 vezes 20, é só fazer a conta vezes 12 meses. Então ela estava descompensada. Então, na verdade, quem estava sustentando na época a concessão era Guarapari, não era mais a ponte. Então, 60% de toda a arrecadação vinha de Guarapari, não vinha mais da terceira ponte. A terceira ponte foi um pedágio que foi sendo segurado por vários, não cabe aqui. Não cabe aqui, senão a gente vai ficar. Não cabe aqui esse julgamento. Então o governador tomou. E dentro desses valores, 50% de cada real que eu cobrasse no pedágio, 50 centavos era só para manter a estrutura de cobrança do pedágio. Entendi. Então eu te cobrava 50%. Você vai cobrar para operar. Cobrar para operar. Eu tô cobrando de você, eu tô cobrando metade do valor que você está pagando para eu estar te cobrando. Então, assim, perdeu o sentido. O governador foi bastante sensível. Isso foi fruto de um estudo que foi feito. Fruto do estudo, nós fizemos mostrou uma análise. Que era o ideal. Eu já fiz uma análise, mostrei para o governador, conversamos com a FIP, que é a fundação que lembro que você tinha falado. Uma análise, governador, e chegamos a valores de 30 a 40 milhões, que seria o custo operacional da terceira ponte da rodovia. E assim fizemos. A Ceturb Rodovias, criamos a diretoria e estamos operando. Vai virar know-how para fazer outras operações. Está virando know-how. Agora, a gente criou know-how para isso. Estamos com atendimento em menos de 4 minutos na ponte. Porque tem vias que precisam, né? Eu até falo, Vitória devia ter, por exemplo, o cara que chega da Norte-Sul lá em Jardim Camburi e vai até saída de Cariacica, segunda ponte. Se tivesse uma operação simples de retirada de veículo, quando um guincho no local certo, uma viatura no local certo. Contratar uma operação dessa. O município contratar. Mas já teve, né, Fabrício? Já teve? Já teve. Não, se tivesse, a gente fala tanto de agarra, hoje mesmo... Eram os agentes de trânsito, né? Eram os agentes de trânsito. A gente já teve os agentes de trânsito. Mas eles retiravam os... Tirava, todo o trabalho deles era, você tinha as equipes de campo, você tinha a definição das áreas, qual era que ele tinha que percorrer, quais semáforos que ele tinha que ficar, porque também 90% dos acidentes são sem vítimas na cidade, ainda mais no horário de pico, a colisão traseira. Isso. Hoje mesmo na Praia de Camburi tinha uma. Eles deixaram lá o carro. As pessoas que estão dirigindo, elas não sabem. Não sabem. E esse carro pode ser removido. Você não pode tirar ele se tiver vítima. Vítima, eu sei. Entendo. Você tira e encosta. Acabou, resolveu o trânsito em 5 minutos. Então, o agente de trânsito, ele é...
ele é um agente que ele ajuda nesta função. Você pode ter guinchos, exposições. Isso é normal. São Paulo tem a CT. Isso. A companhia, eu vim da CT, essa era uma coisa que então tinha que ter. Vitória, principalmente, que tem um fluxo muito grande nas principais de passagem, avenidas, nas na principais. Você sabe onde tem acidente, você sabe onde você coloca os agentes, você consegue. Você hoje tem GPS, você tem anúncio de tudo, você tem rádio. Antigamente a gente não tinha. Exato. Hoje você consegue reconhecer um acidente de trânsito até pelo próprio Waze, se você olhar onde está congestionado. Exato. Se você tiver uma central e ele tiver o Waze em tempo real ou o Google Maps, ele sabe onde é que está, o agente pode ir lá olhar para ver por que está vermelho. Exato. A gente vê isso, os meios de comunicação, né? Fazem isso o tempo todo, né? Olhando no Waze, principalmente, né? Ó, tá mais congestionado, tá menos. Não vai fazer igual a ponte, que eu tenho 20 câmeras monitorando 24 horas. Mas talvez uma rodovia dessa principal vale a pena. Vale a pena você ter contratos só para isso, para remover. Avenida Vitória, Reta da Penha, Fernando Ferrari, nos principais cruzamentos, uma câmera, você consegue. O que a gente chama, vocês chamam de arterial? Ou são as vias arteriais, as vias arteriais, que a gente, para poder. As conexões, inclusive, entre municípios, né? Então dá para ter. E a gente comprovou que a operação ela é fundamental para isso mesmo, sem o pedágio, mas criando uma estrutura de governo que possa atender. E hoje nós temos a nossa grande que eu falo que a gente no trânsito tem que passar, a gente tem que passar despercebido. Fazer o atendimento, sai, faz tudo isso. Claro que na ponte às vezes acontece. Ontem tivemos 3 acidentes ao mesmo tempo, 2 panes de moto e uma pane seca de carro. Você dá nó, não tem como. Mas o que a gente precisa ter equipes, então hoje a gente tem 2 ambulâncias, 2 guinchos, um guincho tendo uma faixa a mais já ajuda. Você tem uma ideia, a gente tem mais de 100 funcionários na terceira ponte para operar. Então a rodovia da terceira ponte é operada com mais de 100 funcionários. As pessoas não veem, mas e agora vão chegar novos carros, novos veículos, porque a gente ainda está operando com os veículos antigos e agora vão chegar os novos. Você não me respondeu, vai derrubar ou vai? Vai derrubar, então é isso que eu ia voltar agora. Já volta, vamos derrubar sim. O que aconteceu? A gente recebeu a rodovia, eu falo que são 25 anos contra 4 meses. A gente assumiu em 4 meses. Sim. Então a gente fizemos todo um levantamento de equipamentos que existiam, que era bem irreversível, não tem jeito. A concessão é formada por bens reversíveis. Então, estamos fazendo todo o inventário. Tem muito equipamento nas cabines, tem até túnel na de Guarapari. É mesmo? Tem um túnel embaixo das cabines. Não sabia. As pessoas, para acessar a cabine, elas iam por baixo. Circulava o dinheiro, então era por túnel, que era mais seguro. Aqui não, que aqui era mais antigo, mas lá, como ela foi feita, ela já foi feita com túnel. Então, a gente tem ar-condicionado, parte elétrica, tem todo um sistema. Então, já foi feito tudo isso. Nós tínhamos um contrato, mas esse contrato acabou, que era um contrato de manutenção até de terminal, a gente não vai usar o contrato, nós estamos agora licitando a demolição das cabines. Então a gente está com a equipe já preparando, eu espero que em breve a gente comece a fazer, já temos agora, a gente vai começar, a cabine, ela tem 3 ou 4 etapas de demolição, deixar claro. Entendi. A cabine em si, depois tem a cobertura e a proteção da cobertura, aquelas barreiras de concreto que protegem a cabine e a proteção. Então a gente vai começar demolindo as cabines. A gente está fazendo os projetos agora de urbanização das antigas praças. Porque vai precisar. Porque vai ter que tirar a cobertura, vai ter que tirar aquela... Inclusive é uma coisa que as pessoas questionam muito hoje. Tem 2 vias, Gandinho. Chega lá, eles encurtam e fica uma só passando. Para reduzir velocidade por causa do perigo que as pessoas estão passando. As pessoas estão passando a mais de 160 km por hora lá. Mas, por exemplo, tem 2 vias, não deveria deixar pelo menos 2 espaços? A gente estava com 2 espaços, estão estreitando depois dá uma olhada, a gente vai olhar, porque a gente só tem um. Porque assim, são 2 vias, vem 2 carros, né? Então, em Guarapari, a gente reduziu para poder reduzir muita velocidade. Eu vi que Guarapari, daqui para lá, tá uma só no cantinho. A gente vai pedir 2 era justo. Tava um risco muito grande de ter acidente. Entendi. Muito. Realmente, aquela via ali é uma via de alta velocidade. É diferente de Vitória, porque Vitória a gente precisa ir para a Reta da Penha, precisa para Humberto Martins de Paula, a gente tem que... Mesmo assim, nós fechamos. A gente fechou pelo menos 4 caminhos. Eu vi. E tirou o trânsito. Assim, tendo um número que está descendo, você passa também. Eu vou pedir para dar uma olhada. Só olhar lá. Mas também não está dando trânsito, nada, está passando. Não dá, mas chega uma hora ali que às vezes a funila... foi proposital. Até você me ligou na época, eu falei, é proposital porque ia ter morte naquela cabine de pedágio. Eu vou passar agora uma nova etapa aqui. Foram coisas que foram faladas em algum momento que poderia acontecer em campanha e tal, não nessa, mas que são soluções que eu acredito, até porque você é um cara corajoso e que a gente não viu um túnel ainda em Vitória, né? Não vimos um túnel aqui na região, assim. E foi falado uma vez de um túnel Vila Velha-Vitória. Vitória-Vila Velha ali naquela região que você falou até da Aquaviária ali. Glória, Paúl, Glória. Isso saiu do mapa do governo? Sim, a mobilidade ela evolui um pouco, não é nem que saiu do mapa. Tem algumas coisas que
é aquilo que eu te falei. Nós vamos fazer obras que a gente consiga fazer entrega, ter objetividade, ou são obras que a gente vai ficar discutindo ambientalmente, vai ter que discutir. Então, assim, um túnel ele é bastante complexo, é uma obra que não passa por um governo, passa por 2, 3. Sim. Ambientalmente, eu tenho que passar por baixo do canal, como é que é a questão da navegação, como é que tem navio. Sim. Então, é complexo. E outra coisa, você chega dentro da Glória. Como é que você desapropria 200 casas na Glória? Então, aqui você também chega na Ilha de Santa Maria. Como é que você faz? Então, isso foi ficando inviável na evolução da discussão da mobilidade. Então, hoje, Quarta ponte hídrica, que a quarta ponte nós fizemos o projeto, chegamos a licitar lá em 2013, 2014. Eu lembro, a quarta ponte chegou até mais próximo. Ela foi licitada, é um projeto de mais de R$1 bilhão. Só que hoje, depois de que nós saímos do governo, quando voltamos, o local onde a quarta ponte saía está totalmente ocupado em Cariacica. Todas as áreas foram vendidas. Isso de um governo para o outro? De um governo para o outro. Foi em boom imobiliário, foi tudo vendido. Outra coisa, ela merece também com a Serafim-Derense. Como é que você tira 400 famílias na Serafim-Derense e duplica a Serafim-Derense? Então tem uma negociação, por exemplo, o projeto próprio do BRT em Vitória. Hoje o BRT, como corredor, ele não funciona na característica de Vitória. Agora, uma faixa exclusiva em linha verde, como foi feito na época do prefeito Luciano, você foi secretário lá, a Avenida Vitória funciona, que é uma espécie de faixa exclusiva, uma espécie de linha verde. A linha verde na Dante Michelini funciona na Fernando Ferrari, na Reta Penha, como a gente comprovou a linha verde na ponte, que são faixas exclusivas e que em determinados horários ela pode nem estar funcionando, ela pode funcionar no pico, não precisa. Então tem outros equipamentos hoje que se adequam melhor à realidade da mobilidade das cidades. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. A implantação da linha verde, tem alguma discussão ou está parado? Isso, infelizmente, devido a questões, infelizmente, políticas. Eu acho que mobilidade a gente tem que evoluir, a gente tem que tirar esse quesito política dessa discussão e o que é melhor para a população. Hoje uma ferramenta fundamental é comprovada. A terceira ponte com a linha verde tem linha que reduziu de 40 a 1 hora o tempo de viagem dela. Isso é bom para o meio ambiente, é bom para a saúde, é bom para a qualidade de vida. E é bem mais gente, né? Tem mais gente, que você ganha espaço dentro do transporte público e mais. Na verdade, eu acho que é melhor ainda. Eu estou falando quem fica 2 horas no transporte público, sai lá de Jacaraípe, tem que ir lá para Terra Vermelha. 1 hora a menos dentro do transporte público. Então, a qualidade de vida, comprovadamente, e na pandemia também nós comprovamos, porque durante a pandemia a gente manteve o Transcol tudo funcionando e a gente dobrou, triplicou a velocidade do Transcol. Então, com muito menos ônibus, eu tinha muito mais espaço dentro eu oferecia mais espaço no Transcol porque eu tinha mais velocidade. Então, um ônibus que hoje só ele ia e voltava. No mesmo horário. Por causa do trânsito livre. A única coisa que a gente gasta mais é combustível, é diesel. Mais nada, porque você já está pagando o motor, já está pagando o ônibus, só que você está com o trânsito livre. Então, você imagina se oferecer o dobro de assentos no transporte público. Então, isso a gente está até discutindo hoje, que muitas vezes se confunde essa questão de municipalidade com Estado, mas a gente tem as ações estratégicas como Estado e fizemos, nas interseções entre as cidades. Né? Todas essas obras são da relação entre as cidades metropolitanas. Agora, é responsabilidade municipal, como, por exemplo, o próprio prefeito da Sérgio de Vigal fez a rotatória do AT, uma faixa exclusiva de ônibus. Faixa exclusiva. Tem que nascer com a faixa exclusiva. Eu lembro que eu falei do aeroporto ali, aquela reta nova do aeroporto. Não tem conflito nenhum hoje ali. Nenhum. Assim, não tem congestionamento, não tem nada. Nada. Podia ter nascido com a linha verde. Podia, mas por quê? Se a gente faz a linha verde e Vitória não tem, fica inócua, porque lá é onde eu tenho maior velocidade. Então teve um porquê da gente... Não, você está falando lá da Paneleiras. Das Paneleiras. Não, estou falando do aeroporto mesmo, lá dentro, a interna. A da Alberto Simonado, ali. Podia ter nascido. Por exemplo, hoje todos os nossos projetos saem com ciclovias, porque todos os projetos não têm que sair com faixa exclusiva. Exato, era algo que... Por exemplo, a Avenida Vitória tem uma faixa exclusiva natural, porque foi feito concreto, mesmo não sendo, só o ônibus usa. A própria Fernando Ferrari, se você olhar, as pessoas evitam usar a faixa da direita. A Praia de Cambori por muito tempo ficou assim, Também ficou assim. Então é importante. Hoje é comprovadamente um equipamento importante. E outra coisa, só deixar 70%, de 60% a 70% da movimentação de mobilidade de uma cidade é feita pelo transporte público, não é pelo automóvel. Sim. Essa briga não existe. Quem tem que ter mais espaço é o ônibus, tem que ter mais prioridade é o ônibus. Uma coisa que eu observei na ponte, que eu queria assim, até levantar aqui, até para vocês avaliarem.
Deve ter diminuído o número de acidentes de moto também, né? Porque muito. a moto passou a ter uma faixa. Perto de 40% a gente teve redução de acidentes de moto. Imagina isso numa via também dentro da cidade. Foi a porque primeira- isso também diminuiria muito o acidente Pode de te falar, moto. foi a primeira experiência da América Latina com faixa exclusiva de moto, não existe. Eu acho importante manter Isso com ela o lá. ônibus. Em São Paulo fez uma experiência de uma faixa entre os carros, que chama faixa Eu azul. vi. Não, a Vocês- dos ônibus é boa, porque como não tem ônibus o tempo todo, Não tem. ela ultrapassa na hora Hoje do a ônibus. gente tem um efeito contrário, que é o excesso de velocidade, que a gente já tem que coibir. Da moto também. Só que aí um radar Mas um radar resolve. não é um- Mas hoje, na verdade, essa faixa exclusiva com ônibus, que a quantidade não é tão grande, são duas faixas de moto que ele consegue andar um do lado do outro. Exato. Então, e a redução de acidentes, tirar o conflito. E o segredo também da ponte, da melhoria da fluidez, é tirar o conflito. Porque o ônibus já sabe onde ele vai, Sim. o carro sabe onde ele vai, a moto Na sabe hora. onde ele vai. Não tem mais entrelaçamento. Ônibus com ar-condicionado e ônibus elétrico. Como é que nós estamos? Bom, no nós estado? estamos com mais, devemos estar chegando. Esse ano a gente chega a 50% da frota com ar-condicionado, também era um 50%? 50%. Nós já estamos com 750 ônibus com ar-condicionado. Então, chegando mais 100, já chegaram até essa semana alguns. Então, este ano chegam mais 150 ônibus ideia com é ar-condicionado. todos virem Nenhum agora. ônibus, a partir de 2019, entrou no estado sem ar-condicionado. Nenhum. Nem os micro-ônibus, todos, essa frota toda do Transcom, a partir de 19, é com ar-condicionado. Então, não tem outra possibilidade. Então, esse Então, ano... renovou frota, a gente sabe com que... ar-condicionado. Então, esse ano a gente atinge os 50% da frota todinha. É a maior frota com ar-condicionado do país também. Então, 100% ar-condicionado. A gente quer chegar em breve com a renovação. Sim. A gente vai chegar Vocês com 100%. têm uma data para isso? Em Não. torno de, vamos botar em média, 150 a 200 veículos. Estão faltando 1.000 e mais 5 anos a gente... 5 anos, mais ou a menos, gente atinge 100% 100% de ar-condicionado. Entendi. Mas 5 ou 4 anos vai depender muito da... Porque os que não têm também são os mais antigos. São os mais antigos. É a Possivelmente, frota né? que vai saindo, são os mais Vai antigos. saindo. A gente tem hoje, vamos chegar a 800. Eu tenho 500 ônibus que nós renovamos em 2014, já são os ônibus que já são da licitação nova, né? 1.300, tem alguns 300 bem antigões ainda, que são ainda lá de trás. Alguns ainda que vieram de Vocês Vitória. recebem, né? Eles ainda estão aqui, mas a gente está tirando agora esse ano. Ok. Então a gente deve em 4, 5 anos 100% da frota com 100% ar-condicionado. Esses motores também, deixa claro, já são todos motores Euro 6, que são 80% menos poluente que o motor anterior Euro 5, que já era muito menos poluente. Então já tem um viés, uma pegada muito interessante nessa questão de descarbonização, de emissão de poluentes. O elétrico, nós estamos operando com 4 ônibus elétricos, estamos fazendo um teste e estamos agora avaliando, inclusive, financiamentos e forma de adquirir mais ônibus elétricos. Tem que ver o formato dentro da licitação, mas a gente deve estar... Nossa previsão é adquirir alguns ônibus, 24, 25, 26, a gente começar... Porque o problema do elétrico não é comprar ônibus. O elétrico, em 3 meses, ele chega. O problema é infraestrutura de recarga. Esse é o problema. Então, a gente deve agora estar licitando dois terminais em abastecimento em 2 terminais, Laranjeiras e Campo Grande. Só que tem uma negociação grande com a empresa de energia EDP, porque no terminal você não tem trifásico. Então, tem algumas questões técnicas Ainda que estão primeiro pra tem que ser ser resolvidas. Mas pra depois ser aí adquirido. aproveitando, pedir uma opinião de quem está aí nessa área. O carro elétrico veio para ficar ou você tem dúvida disso? Eu tenho dúvida ainda. É mesmo? Eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu acho que ainda tem... Assim, eu converso muito, eu tenho um grande amigo dentro do Ministério de Minas e Energia. O governo federal ainda aposta muito em biocombustível. Tem um combustível novo chamado HVO, que é a base de hidrogênio da Palma, que está começando aqui no Brasil. Ele é como a gente chama de hidrogênio verde. Então, ele é um combustível que pode ser uma alternativa para o Brasil. Porque o Brasil é diferente o elétrico na Europa, é diferente o elétrico nos Estados Unidos, é diferente o elétrico aqui no Brasil. Eu acho que vai ser um misto disso. Acho que o elétrico veio, barateou, diferente do ônibus. O ônibus hoje custa ainda 3, 4 vezes o preço de um ônibus normal. O elétrico é mais caro. É 3 a 4 vezes mais caro. Ah, é? É muito mais caro. Porque a bateria é outra coisa. O carro não, já assemelhou. Mas a gente precisa do quê? De infraestrutura para o carro elétrico. O Brasil ainda não tem infraestrutura para carro elétrico. Agora, você viaja para fora, o Uber é mais barato se você pegar o elétrico. A locação do carro elétrico é mais barato também na Europa agora. Já está comprovado. E nos Estados Unidos também. Então está mais barato se alugar carro elétrico e pegar, por exemplo, o Uber, aplicativo de carro elétrico. Em relação ao transporte público, a gente tem muito elétrico, mas a gente tem muito híbrido e muito gás.
Esse é um dos combustíveis. Como a gente tem o gás, né? E a gente tem com gás aqui. Então a gente está testando um ônibus híbrido a gás, um kit gás, e o gás talvez no estado ele pode ser uma boa alternativa. O elétrico tem uma função muito boa nas principais linhas, nas arteriais, que passa as avenidas, ele é um ônibus que ele precisa rodar mais limpo na avenida. Entendi. O a gás ele já é um ônibus mais que já usa ainda a mecânica antiga, e você consegue adaptar melhor nas linhas alimentadoras, no bairro, e ajuda. É o que a gente tem. Então, essa mescla, eu acho que no Brasil é o que deve priorizar nesses anos até a gente chegar efetivamente para ver essa evolução das tecnologias, principalmente de hidrogênio, porque a Europa está olhando muito também para essa tecnologia do hidrogênio. A China puxou o elétrico aí no mundo, né? A China é a maior fabricante, ela acabou movimentando isso. Acaba que ela meio que definiu a estratégia, mas... mas eu tô aguardar, assim, realmente. a gente tem que aguardar até por exemplo, São Paulo. São Paulo falou que ia comprar 2.000 e tantos ônibus elétricos. Ok, está em crise de energia em São Paulo, você sabe, toda aquela crise que deu. E a infraestrutura, então a gente precisa pensar nisso. Vamos às imagens aqui? Vamos. O que eu tenho percebido, Fábio? Alguns prefeitos anunciando obras. Vão fazer um viaduto na região tal. E aí eu fico me perguntando, poxa, tanta coisa simples que a cidade precisa que seja feito. Concordo. Antes de um mega viaduto desse que vai fazer os carros pararem no próximo cruzamento. O viaduto é o ponto mais curto entre um congestionamento e o outro. Como isso, nós vamos chegar mais rápido. Exato. A forma de chegar mais rápido. E é um trambolho, né? Porque você vai numa cidade linda, por exemplo, como Vitória, estão falando de um viaduto lá em Jardim Camburi, naquele norte-sul. Ok, você faz um viaduto ali, tá tudo parado já na Simonada ali, com o Andante. É um negócio... E eu fico vendo... Aí no dia a dia, você uma vez até me alertou uma questão. No dia a dia tem tanta coisa simples para fazer que eu queria botar algumas imagens. Consegue botar aí pra gente? É aí que eu falo da simplicidade. Eu lembro, na época que foi implantado... Foi inaugurado esse calçadão. Esse calçadão novo. O conflito 2009 ou 2010. Porque você tem ali uma pista para bicicleta, que é já definida, com todo, né? Sim. Então, sinalizada. E começou a ter um conflito do cara do skate, do patinete e o pedestre. Porque era liso, né? Liso. E aí pensaram em todos... Discutiram fazer uma faixa nova na areia para o pedestre andar, mas discutiram de tudo. E a solução foi super simples, que era o quê? Pintar uma faixa. Olha como é que faz diferença. Aí, nessa imagem... Eu caminhando, sim, verifiquei, todo mundo, né, a gente respeitando. Olha onde foi retirada, agora tem uma reforma próxima. Uma reforma, aqui acabou a faixa. Já tem bicicleta. Olha lá, olha a confusão. Já tem bicicleta, já tem ninguém respeita. É só uma sinalização, coisas simples. E eu falo que os prefeitos precisam parar de querer mirar a lua e acertar o básico. Vamos para a próxima foto aí. Isso aqui, aqui, ó. Aqui no ICA. Aqui. Na Dante Michelin, aqui no... Não, aqui na Nossa Senhora dos Navegantes, em frente, frente ao exato, campo, aqui do lado. Frente ao campo ali. Olha o espaço que existe aí para fazer uma baia de ônibus. Vitória poderia ter... Eu acho que o prefeito que... vai ter eleição agora novamente, né? E se o prefeito atual estiver ouvindo... Pega a principal, desde a Dante Michelin até lá no centro de Vitória e vê onde dá para fazer baia. Ali em Bento Ferreira você tem um monte de imóvel desocupado. Tem, dá para fazer. Que poderia desapropriar para fazer. Na reta da Porque você tem que dar 3... No horário de pico, um ônibus parando aqui, ele trava tudo. Não, e não só, né? Na verdade, se você definir também a faixa exclusiva com a baia, você pode ter linhas expressas que não param em determinados pontos. Sim. Então a vantagem da baia também é essa. Então tem linha que ela pode passar. Então você pode dar um alerta. Eu vou dar um exemplo. Hoje com tecnologia, eu acabo colando 2 ônibus na mesma linha. O ônibus da frente pode avisar, eu vou parar no ponto e você passa. Ok. Então você pode ter... Então assim, enfim, a baia de ônibus ajuda bastante. Essa é outra coisa que eu acho simples de se resolver. Simples. Tem mais? Vamos ver se tem mais uma... Você já viu um trem correndo numa estrada sem trilhos? Parece fantasia, é outra... mas aconteceu mesmo na China. Essa é uma espécie de VLT, veículo sobre trilho, mas ele é sobre pneu. Rail Transit, também conhecido como IRT, um novo tipo de transporte. Consegue aumentar um pouquinho? Com eletricidade, com poluição e emissões zero. Não precisa de trilhos ou fios aéreos.
O veículo todo parece flutuar acima do chão, projetado com velocidade máxima de 60 km por hora. O IRT adota o modo de agrupamento flexível de trens de alta velocidade, com cada parte podendo levar 100 passageiros, o que é 10 vezes mais que a capacidade de um ônibus comum. Com a introdução do IRT, o problema 10 do é muito. congestionamento do Esse trânsito... seria 10 100 pessoas, passageiros mano. são 100. Um ônibus comum leva 100 Se passageiros. você está se perguntando qual a diferença entre ele e um ônibus, além de transportar mais passageiros, a principal característica do IRT é seu sistema de sinal de comunicação terrestre. À medida que o trem se aproxima de um cruzamento de semáforo, envia um comando de prioridade para a estação Isso pode ser base do feito com os semáforo. ônibus. Pode, ônibus pode. O Isso sinal já vermelho vira existe. imediatamente verde, garantindo Pode a fazer. passagem prioritária do trem. Na verdade é um ônibus. É um ônibus um pouco diferente, um pouco maior. E utilizando Como tecnologia se fosse um biarticulado ou um... Existe alguma... de pista virtuais na estrada, algum sensores projeto... semelhantes a linhas de Não, em relação à trânsito. priorização do ônibus, você pode fazer, mas você tem que ter uma comunicação com a cidade de Vitória, com as cidades. As cidades têm que fazer porque elas que comandam o trânsito. Então você consegue fazer agora, hoje eu tenho todo o monitoramento da frota. A gente tem. Então você consegue escolher, por exemplo, se a linha está atrasada, você consegue dar prioridade em alguns semáforos para aquele determinado ônibus e não aleatório só para o transporte público. Senão você prejudica Mas muito hoje quem controla isso é o o município. município. Quem controla trânsito é o município. Semáforo, É. a gente não tem, até faixa exclusiva, quem tem capacidade de fazer abrigo de ônibus, baia de ônibus, é o município. São prerrogativas do município. Nós fazemos o transporte público metropolitano, mas a gente não consegue intervir nesta questão da cidade, dessas tecnologias sim. A gente pode implantar qualquer tipo de tecnologia para monitorar e controlar e melhorar a eficiência, assim como nós temos previsão de horário, aquisição de créditos, enfim. Mas depende muito dessa integração com os municípios. Eu vejo algumas viagens que eu tive a oportunidade de... E eu fico observando como funciona em outros países, outros locais, né? Por exemplo, os semáforos em outros países são muito diferentes do Brasil. Do Brasil, você tem aquela haste que faz no meio, aí quando vai fazer a manutenção, para um caminhão no meio da pista para fazer a manutenção. Nesses outros países, você vê 2 torres nas laterais, muitas das vezes, porque aí a manutenção é feita na lateral, não tem... Ou você tem um cabo de aço, né, que possivelmente deve retirar Na verdade, nos Estados Unidos tem muito cabo de aço de furacão. Ah, por causa de furacão? Furacão. Aí ele consegue ter uma flexibilidade. E consegue fazer a manutenção retirando e voltando. Porque ele tem essa proteção de vento. E parece que a gente não pensa na manutenção, né? Cultura, na verdade, a gente tem uma legislação para isso. Então teve uma cultura do braço projetado, que a gente chama que ele avança. Mas tem possibilidade de botar esse outro tipo aqui no Brasil? Depende, assim, depende por causa da própria visibilidade, tipo de carro. Se você tira o braço projetado e põe na lateral, se você está atrás do ônibus, você não vê ele. Então você tem 2 tipos de semáforo. O principal, que fica em cima da via, e aí qualquer carro que tiver, ele não cobre o semáforo, e você tem um repetidor que a gente chama de lateral, que fica nas laterais. Sim. E aí ele auxilia... Que aí poderia, num caso de problema, você poder retirar o de cima então, e... assim, ainda tem alguma solução. Tem. Hoje em dia, o que está se pensando, o controlador ele já nem fica mais no semáforo. Então, com a modernização, que é o controlador, é o computador que comanda o semáforo, muitas vezes ele pode ficar num local isolado que você já não precisa mais acessar. Você só vai acessar o semáforo, hoje a LED também dura, mas você só vai acessar ele se tiver um problema que a gente chama de bolar, são as lentes mesmo. Então, hoje você já precisa, o controlador, dependendo da posição, você não afeta mais isso. Inclusive as centrais, né? Você não comanda, mas antigamente você comanda central, o semáforo do cruzamento. Os agentes faziam isso manual. Hoje não, hoje você tem uma central, não sei como é que está funcionando os municípios. Vila Velha tem, Serra tem, uma central que comanda todos os tempos semafóricos. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma liderança comunitária, né? Ele, com um senhor de cadeira de roda na rua, reclamando que não asfaltaram a rua porque ele precisava que asfaltasse, porque bloco é ruim para ele andar. E eu fiquei pensando, falei, caramba, que loucura, o cara está querendo andar na rua, né? Por causa das calçadas. Eu lembro que teve uma discussão importante em algum momento sobre traffic calming, que você diminuía a largura da via e aumentava as calçadas. Porque no Brasil, nós, infelizmente, a gente plantou árvore no meio da calçada, a gente
poste, o poste, placa ainda dá para resolver. As pessoas não cuidam da sua calçada, que é de também. responsabilidade do morador, né? Mas o Traffic Calm, que é um conceito, né? Acho que ele um conceito. começou lá atrás, começou há uns 10 anos atrás, foi implantado algumas coisas, mas simplesmente agora praticamente acho que foi abandonado em Vitória. A gente não vê muita... Por exemplo, hoje eu vi um aqui, a gente tem um aqui na Rua da Grécia, mas as pessoas nem respeitam mais o Traffic Calm. Entendi. Acalmar o trânsito, reduz a velocidade do automóvel, alarga a calçada, traz o trânsito para as pessoas. O Portal do Príncipe é isso. Você parar para pensar o Portal do Príncipe, você lembra que embaixo do viaduto ali para 5 pontos era mão e contramão. Sim. Tirado e ninguém sente essa diferença. Verdade. Ali é pedestre e ciclovia. Ninguém sente. Sim. Todas as calçadas foram alargadas. Hoje o Portal do Príncipe tinha uma calçada da rodoviária que cruzava para ir até para Santo Antônio ali, que ela tinha 1 metro de largura, hoje ela tem 5 metros. Então essa estrutura para a população, a gente tem que tirar essa questão de briga, porque a tendência nossa é sempre estar o automóvel. Não, a gente tem o pedestre, a gente tem o ciclista, tem o cadeirante. E no trânsito, o principal é o pedestre, né? O principal é o pedestre. Começa pelo próprio pedestre. código, pela própria lei de mobilidade, começa na priorização do transporte público, o pedestre, o ciclista. Então a gente deu alguns exemplos, como o Portal do Príncipe é um exemplo claro de Traffic Calm, de melhoria para toda a população. Para a gente encerrar aqui, Fábio, vou falar de um tema espinhoso para o Espírito Santo, que é a 101, Eco 101. Eu sei que é sua área, sim, mas a gente está aí já há mais de 10 anos do contrato e o que foi acordado com o Estado do Espírito Santo é que teria uma duplicação de 90% nesses 10 anos. E a gente não teve praticamente 50, 60 quilômetros de duplicação. E agora estão dentro de um gabinete definindo se vai poder continuar e mudando totalmente o objeto, porque não se fala mais em duplicar tudo, que era o objeto. Para mim, assim, sempre ouvi falar que a licitação não pode mudar o objeto. E o pior, essa discussão está sendo feita de forma fechada, ninguém sabe. Eu já chamei a Eco 101 aqui algumas vezes para apresentar qual é a proposta dela, porque ela deve ter uma proposta, né? Sim. Se ela quer continuar, ela tem uma proposta. Ela apresentou uma proposta. Ah, não posso porque está em segredo. Que loucura isso! Eu fico pensando em Jesus Cristo. Eu sei que é uma situação complicada. Aí tem uns que falam assim, não, mas se licitar de novo vai demorar mais 4 anos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, a gente sabe o que a gente quer. Aí não pode demorar mais 4 anos para licitar uma situação dessa. Enfim, eu não sei se eu vou te deixar em uma situação complicada. Não, na verdade eu acompanho o próprio governador, a gente tem acompanhado, tem na NTT, eu tive em Brasília, fui na NTT, a gente conversa com o Ministério, enfim, é uma relação que o governador faz, o próprio vice-governador, a gente faz essa relação em Brasília para entender. Né, a nossa última informação aqui estava para se fechar esse acordo. Esse mês, né? Esse mês, então, para se fechar. Acho que é importante fechar algum acordo, porque a gente tem alguma coisa, até para poder brigar para futuras, senão fica brigando para tudo. A questão de separar o trecho de Sorotama, acho que é fundamental. É óbvio, aí porque o IBAMA já falou que não dá. Então... Uma ferramenta boa de se fazer, que estão tentando, do ponto de vista de engenharia, e a gente já discutiu exclusivo na BR-262, seriam as terceiras faixas adicionais. Isso. Acho que ela pode ajudar na fluidez e na segurança, os próprios radares. Então, acho que agora é a gente entender, ver o que vem, para depois discutir, acho que até com um contrato também na mão. Se de fato é algo razoável, vai atender ao Estado do Espírito Santo ou não. Aí os deputados, vocês tomam a gente toma as decisões, a própria bancada federal, que couber, mas a gente precisa ter uma saída, senão a gente vai ficar discutindo, vai discutir com a Eco, que para ela é até melhor ficar discutindo judicialmente, e aí impede também o governo federal até de licitar novamente. E disputa judicial... Isso está desde o ano passado. Disputa judicial, eles conseguem na justiça suspender qualquer licitação até resolver o problema deles. O governo chegou a pensar em assumir, mas acaba impedindo, é complicado. Mas eles queriam um valor absurdo também, então né? É complicado. Então agora acho que a gente aguardar e ver como é que vai ser a solução e aí entender e tomar as medidas cabíveis que nós do Estado julgamos necessárias. Porque a 101 é fundamental para a gente sair do isolamento logístico. Ela é uma ligação bastante... não só, né? A 101, a 262 e a 259 são 3 rodovias fundamentais. A 259 ali de Colatina ela é fundamental. Ela liga o Espírito Santo ele teve um isolamento no período colonial por causa do ouro, né? E agora nós temos um isolamento logístico, porque apesar da gente estar estrategicamente no meio do país, seria
Tanto que tem vários E a portos gente não tem aqui. isolamento marítimo, que a gente tem um privilegiado. E a gente precisaria evoluir aí nas estradas Ferrovia, e no ferrovia. Na ferrovia, nas estradas, nessas Porque aí três a gente principais. viraria um hub de conexão para o Brasil todo. Porque hoje É de central, desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, a gente tem isso. E um estado Incentivos, equilibrado. né? Então, muitas empresas vêm aqui para o estado estão vindo, até né? buscando a seriedade da administração pública. Vamos manter como dá. não. Isso traz credibilidade para o nosso Dentro estado. do ambiente do Brasil, a gente está muito bem colocado. né? O estado não é um ambiente hostil, é um ambiente equilibrado que a empresa pode apostar no estado do Espírito Santo e na sua mão de obra, na capacidade do capixaba. Fábio, quero te agradecer aí pelo agradeço mais tempo uma que a gente vez. esteve junto aqui. A ideia do podcast é a gente tratar de história do Espírito Santo. Legal. E, por vezes, eu vou convidar quem está fazendo a história nesse momento. Acho que é um registro importante, né? Uma palavra que eu acho que define muito a sua gestão à frente da mobilidade é coragem, porque, de fato, quando a gente olha para uma terceira ponte, uma obra de arte, né, que foi feita, olha para as obras que foram feitas, o aquaviário, enfim, é uma palavra importante. Eu acho que você teve muita coragem e que bom que o Espírito Santo tem um profissional tão qualificado e que está se dedicando aqui em Terra Capixaba. Não, obrigado. Você já é cidadão do Espírito Santo, né? Já sou cidadão. Então... Na verdade, eu sou capixaba, porque eu estou há mais tempo no Espírito Santo do que em São Paulo. Eu vim para cá em 99. Mas o sotaque ainda está meio carregado. Ainda está. Eu já estou há 25 anos no estado do Espírito Santo. Não então tem muito R, não, porque você é do interior? Não sou na capital. Então... Nasci na capital, mas mais de 25. Estou mais tempo no Espírito Santo do que em São Paulo. Então, todo o meu desenvolvimento foi feito no estado do Espírito Santo. E eu agradeço muito aqui. Por isso que eu falo que sou capixaba. Agradeço muito a essa terra. Agradecer você também, deputado Gandini, por todo o apoio, por estar nos incentivando nesse momento. Você me acompanha há anos. Não é de agora. Sim. A gente se conhece, a gente sabe a carreira um do outro, quanto juntos estivemos nessa trajetória, e fazer a boa engenharia, saber que o Estado a gente pode fazer, assim, desde a boa administração pública, a boa engenharia, ela pode estar presente nas obras públicas. O viaduto de Carapina, a reta do aeroporto, a terceira ponte, o aquaviário, e a gente pode fazer mais para a população. É como você falou, tem sua ponta de ousadia, de uma equipe forte, uma equipe que a gente pode confiar, que está executando boas obras, apesar muito do ceticismo. Eu acho que a gente veio comprovar. A gente tirou um pouco esse ceticismo. Verdade, quebrou, né? Quebrou esse ceticismo, falar agora realmente, porque eram muitas promessas. Tinham obras de 20 anos de promessas. A terceira ponte, né? Veio há muito tempo se falava nisso. Mas eu quero agradecer, sem o apoio de todos, e principalmente, acho que do governador Casagrande, que é o grande incentivador e o maior corajoso de todos, de nos incentivar e confiar na gente. Eu acho que é isso que a gente tem que agradecer. Agradecer a confiança de todos, e principalmente sua e de todos os deputados que apoiam. Obrigado. Te agradeço, querido. Esse foi mais um Gandicast. A ideia é essa e a gente vai continuar fazendo história aqui no Gandicast. Deus abençoe. Obrigado para nós.